Dona Rosângela, desde quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida, muitas coisas aconteceram na vida da senhora. E agora, nesse 2020, a senhora teve uma mudança, uma abertura na sua mente. O que aconteceu? Assim, faz 18 meses que eu estou aqui na igreja, né? E quando eu cheguei aqui, eu não tinha identidade, e foi muito difícil depois que a minha mãe faleceu. E eu me afastei de Deus. Eu não era de nenhuma igreja. Essa é a primeira igreja que eu estou frequentando, igreja de crente, essa é a primeira. Até então eu tinha minha fé em Deus, mas assim, não ia em lugar nenhum. E depois que a minha mãe morreu, eu fiquei muito revoltada. Então eu, até parar de orar, buscar Deus, eu parei. Aí eu vim para a igreja, né? E aos pouquinhos eu fui buscando a Deus, pedindo clareza para Ele ir dirigindo a minha vida, né? Para Ele me dar o entendimento da palavra, para me compreender, colocar em prática e trabalhar nas obras dele. Foi isso que eu pedi. Quando eu estava lá no fundo do poço mesmo, né? Eu orando, eu pedi para Deus. E eu já ouvi o programa da Bispa há uns 4 anos, mais ou menos, mas nunca fui na igreja, porque falta de oportunidade e falta de uma força maior da minha parte. Aí depois, quando eu vi que eu estava precisando mesmo, aí eu busquei com toda a minha força e eu vim. Desde então, eu estou aqui sempre, todos os domingos. Aí depois comecei a vir na semana também, né? E o ano passado, Deus me preparou espiritualmente. Mas esse ano foi uma mudança total na minha vida. Eu fui abrindo a minha mente, eu fui pedir para Deus, eu sempre pedi para Deus. Deus me tira todos os sentimentos miseráveis que tiver sobre mim, né? Que eu queria servir ao Senhor, ser uma serva fiel. De eu entender e compreender a palavra, que eu tinha um pouco de dificuldade assim de aprender. A Bíblia, eu não sabia nada da Bíblia. Eu tinha a Bíblia na minha casa, mas eu não sabia nada. Não entendia nada. Aí depois eu comecei a entender. Agora, esse ano, eu comecei a entender mais ainda. Porque quando teve a pandemia, a gente ficou um pouco afastado aqui da igreja. Mas aí, o que eu fiz? Eu assistia todos os cultos, os 8 cultos. E eu me aproximei mais, eu tive mais intimidade com Deus, um relacionamento. E eu comecei a ouvir, prestar mais atenção, com mais calma. E foi abrindo. E eu faço parte do grupo de evangelismo, eu estou no evangelismo, eu estou no grupo de aspirante, né? E quando eu vim para fazer o curso de aspirante, de início eu não queria. E Deus já havia falado para mim que era para mim fazer a primeira vez, mas eu fingi que eu não dei atenção. Aí na segunda vez veio mais forte e eu vim. Aí eu falei assim, Deus, eu estou indo fazer o que o Senhor está pedindo. Eu vou para o curso de aspirante, mas assim, eu vim, mas não para ser uma obreira. Eu vim para me aprender, para me aprimorar mais em Deus, né? Eu falei, seja feita a vontade de Deus. Se eu tiver que ser uma obreira, eu vou ser. Mas que seja a vontade de Deus, né? E assim eu fui me abrindo mais, abrindo a minha mente e entendendo mais as coisas que aconteceu na minha vida lá atrás. Tudo que aconteceu comigo veio assim, clareando, e eu estou cada dia mais assim, buscando a Deus, ajudando as pessoas. Tudo que vem do altar, eu levo lá para fora, comigo, ponho em prática. Aonde eu estou, no mercado, numa fila de ônibus, aonde que eu estou falando de Deus. Às vezes tem uma pessoa murmurando do meu lado, aí eu entro assim, eu falo, você não está falando comigo, mas... Aí eu posso falar com a senhora de Deus? Aí eu começo a falar de Deus, tal. Eu estou nos lugares assim, por exemplo, eu estava no escritório e eu estava falando com um rapaz, aí ele estava muito nervoso porque ele tinha perdido um negócio, tal. Eu comecei a falar de Deus para ele e tal. E aí ele ficou me ouvindo assim, e ele é evangélico também, né? Aí passou. Aí um dia eu voltei lá, uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim...
olha, você tem que se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, você só fala em dinheiro e isso, aquilo, outro. Dinheiro a gente precisa, mas não é tudo, né? Você tem que buscar mais Deus, né? Ter mais uma aproximação maior. Aí ele ficou me olhando assim tal, aí passou um tempo, aí eu voltei lá no escritório, aí ele me agradeceu e falou assim, eu pensei em tudo que você falou para mim e realmente, aí hoje eu tenho um grupo de oração na minha casa, e eu me aproximei mais de Deus e as coisas começaram a fluir aqui no meu escritório. Então é assim, para mim é muito edificante. Eu estou ajudando outras pessoas, sabe? Pessoas que eu vejo assim que estão angustiadas, que não têm Deus, ou mesmo pessoas que conhecem, mas é como a bispa fala, né? Que aqui são os crentes religiosos, né? Então aí tudo que eu pego aqui do altar, eu levo para as pessoas, entendeu? Dona Rosângela, hoje a senhora é evangelista, está no grupo da intercessão, intercede pelas pessoas. As pessoas têm visto uma diferença na vida da senhora, principalmente os seus familiares, e isso tem feito uma grande diferença na vida da senhora. Não é verdade? O que a senhora tem para dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? Então, eu tenho para dizer para as pessoas que vêm aqui na igreja, né, que elas não venham só por vir, né, que elas absorvam tudo que venha do altar, entendeu? Que elas tenham continuidade, firmeza em Cristo, que leve lá para trás, lá para fora, que elas coloquem em prática mesmo, em tudo que vem do altar, que foi que eu fiz para minha vida, né? Apareceu várias situações, o diabo botou várias situações, usou de pessoas para me afastar daqui de Deus, mas eu insisti, muitas vezes chorando, assim, mas chorando mesmo, eu pedindo para Deus me ajudar, para me continuar, para Ele me ajudar, para Ele ficar comigo, para me dar força, para mim não desistir. Eu falei, eu não vou desistir, agora que eu encontrei, que eu me achei, eu não vou desistir disso tudo, desistir de Deus e tal, né? Eu falei, vou continuar. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas crer, ter fé e colocar em prática tudo que elas aprendem aqui no altar. Porque assim, como eu falei, eu não sei muita coisa da Bíblia. Eu tenho muita coisa que aprender ainda, que eu só tenho 18 meses aqui na igreja, como eu falei. Mas assim, eu procuro me esforçar da melhor forma possível para me aprender, compreender e colocar tudo que eu aprendo aqui em prática para ajudar as outras pessoas, né? É isso que eu tenho para dizer para as pessoas, para não vir aqui só por vir, para buscar Deus mesmo, ter essa intimidade de ajudar o próximo, entendeu? Antes eu era uma pessoa assim, rancorosa. Eu perdoava, desculpava, mas não era aquela coisa. Hoje não, hoje assim, eu perdoo, eu desculpo, perdoei meu pai, perdoei minhas irmãs, tudo. Então hoje eu sou uma pessoa liberta, sou uma pessoa livre, eu não dependo mais do que as pessoas vão pensar de mim, o que vão falar pela minha atitude. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa livre. A mente abriu, a visão mudou e a senhora entendeu o propósito de Deus. Verdade. A minha mente abriu, eu entendi o meu propósito, porque eu sempre pensei comigo e nas minhas orações eu falava para Deus, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito grandioso na minha vida, mas só que eu não sei qual era o propósito de Deus comigo, né? Eu falei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu sempre orei, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, entendeu? Então é assim. Antes eu vivia preocupada com as circunstâncias e tal, mesmo aqui dentro da igreja. Eu tinha essas preocupações. Aí minha mente foi abrindo, conforme ela foi abrindo, eu falei, não, eu não tenho que me preocupar com as circunstâncias. Deus está no controle de tudo. Aí eu me foquei só em Deus, só na palavra, em aprender a palavra, em aprender. E assim, a minha vida está fluindo de uma tal maneira que só Deus mesmo na minha vida, viu? Então eu falo assim, que esse propósito dos 52 dias foi um divisor de água na minha vida, porque abriu minha mente, clareou, as coisas estão fluindo. Eu sempre tive um sonho de ter a minha confeitaria e esse sonho eu já tinha enterrado.
Eu já tinha enterrado, porque eu achava que eu não era capaz, porque a minha vida inteira foi incutido isso na minha vida, que eu não era capaz, né, e tal. Mas aí, esse ano, eu fiz os 52 dias, isso aflorou muito, entendeu? Então, eu fiz o meu projeto, eu desenhei a minha doceria do jeito que eu quero, e eu vou conseguir, e ela tá para sair. Já está caminhando para dar certo, né? Porque eu sempre peço para Deus, eu sempre pedi para Deus, tira as pessoas que não têm relevância na minha vida e coloca pessoas que vêm só tem a acrescentar, e Deus tem feito isso. Deus colocou pessoas que só têm a acrescentar na minha vida, graças a Deus. 2020, então, foi um ano de grande evolução na vida da senhora. Muito. 2020, assim, para mim, foi o melhor, o extraordinário. Oh, nossa, foi muito. Eu agradeço muito, porque, olha, abriu minha mente, abriu tudo. Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa livre. Eu tenho muito que aprender? Eu tenho muito que aprender ainda. Muita coisa para aprender. Mas o que eu já tenho hoje, eu agradeço muito a Deus. E eu quero dar essa continuidade, servir. Eu estou aqui para servir ao meu Deus e servir todas aquelas pessoas que precisam de mim, de uma palavra, entendeu? Então eu estou aqui para servir a Deus. Foi o que eu pedi para Ele e é o que eu estou fazendo, né? E eu sei que eu tenho muito mais. Eu sei que Deus tem muito mais para mim.